Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro na noite de hoje, o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Hoje a gente procura fazer uma sequência do Evangelho de Mateus, mas a gente vai de vez em quando intercalando e trazendo convidados, e ao mesmo tempo que a gente tem essa sequência do estudo de Mateus, e junto com o Evangelho sinótico, tem passagens que são semelhantes uma com a outra, então fica a critério, né, a opção de poder pegar uma outra passagem semelhante. Mas a gente vai interagindo também, trazendo convidados e fazendo também as parábolas de Jesus. E também é muito importante as parábolas, porque tem parábolas que não tem, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que tem em Lucas. Um exemplo na noite de hoje é essa parábola do bom samaritano, que ela está exclusiva no Evangelho de Lucas, que nós vamos trabalhar na noite de hoje, com o nosso irmão Jefferson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, meu amigo? Prazer enorme estar aí novamente. Estava com saudade de vocês aí, viu? O prazer é todo nosso. É muito bom tê-lo aqui conosco novamente. Nós vamos então, antes de iniciar a parábola, nós vamos fazer a leitura, e aí o irmão vai iniciando, aí a gente vai fazendo esse bate-papo, fazendo bem interativo, é um estudo. O pessoal pode interagir, fazer perguntas, também comentar. É muito bom a participação de todos. Com Então, certeza. vamos então fazer a nossa prece de abertura. Vamos então convidar a todos, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e bom amigo, que possa, através dos amigos espirituais, sob a bênção do nosso amado Pai Francisco, possa nos inspirar na noite de hoje, através da nossa família, essa pequena família trabalhadora aqui da nossa casa, que possa transmitir os bálsamos de luz e paz, de entendimento a todos que estão nos acompanhando nessa noite de hoje, fazendo uma ponte no lar do nosso irmão Jefferson, que ele possa ser inspirado na noite de hoje acerca deste tema tão importante, que são as parábolas do Mestre, que possamos trabalhar sempre essas passagens, esses ensinamentos de Jesus, sempre para as nossas vidas, e com o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E assim, Senhor amigo, nesse clima de paz, de harmonia, de fraternidade e de divulgação da doutrina espírita, damos início então com o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Irmão, então eu vou passar então para você ir trabalhando e a gente vai conversando aí então, né, dentro dos versículos, aí fazendo os comentários. Fique à Sim. vontade. Ederson, meu querido, novamente, muito obrigado a vocês, ao Neto Francisco de Assis, esse ponto de luz aí no Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Um abraço a todos que aqui estão conosco, que posteriormente virão a estar assistindo, né, a essa live. Sobre a importância, Ederson, de mais nada, né? Essa parábola, ela, na minha opinião, é uma das mais simbólicas que Jesus contou, que conta no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Essa parábola tem uma riqueza, mas percebam que Jesus coloca essa parábola frente a uma indagação que vinha daquele mestre da lei barra rabino em direção a Jesus a respeito de quem era o próximo. Mas olha, por que que ele perguntou? Um doutor da lei, quem era o próximo? Ele é o quê? Portador da lei. Ele era um indivíduo que tinha as escrituras, as reflexões, os diálogos que eram feitos em cima da Torá, que tem esses 5 livros, né, do Pentateuco mosaico. Então, ele não sabia quem era o próximo. E aí uma coisa interessante, Ederson, que a gente vai pesquisar a história do judaísmo. Certa feita, então, lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18,
vai dizer assim, Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que olha só uma coisa, Ederson, uma discussão permeava o judaísmo a respeito de quem era o meu próximo. Meu próximo começa aqui, termina lá no Rio Grande do Sul, na casa do Ederson, ou o meu próximo termina ali na esquina, na outra tribo. O meu próximo vai até o fulano que está ali, ou seja, distância, distância. Então, essa indagação permeou e correu o judaísmo. Correu. E aí, quando aquele rabino se viu frente a Jesus, e aí, olha só para você ver, né, o orgulho dele, ele achando que ele estava colocando uma armadilha para Jesus, né? Mas no fundo, ele não tinha esse reconhecimento de reconhecer que ele não sabia quem era o próximo. Na verdade, aquilo era uma indagação para sanar essa sede que permeava o judaísmo. Então ele indaga: mestre, quem é o meu próximo? E aí, Jesus, né? Antes disso, aliás, né, a gente vai ler, vai dar uma lida aí, Ederson. Eu vou até pedir para você dar uma lida. Como que inicia isso para a gente, por favor? Essa Vamos parábola, ler meu amigo. Você então. está com ela aí? Isso aí, vamos ler então a passagem, a parábola. Então está exarada em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37, que diz assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-a a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então essa é a parábola, ela é bem extensa a parábola, e a gente vai, se a gente lê ela ao pé da letra, como a gente diz, vai ficar só como se fosse uma historinha ali que Jesus está contando, que está narrando, mas não é bem isso, né, Jefferson? Tem Não, não muito é bem. mais que isso, né? É. E aí, É muito. olha, é muito mais do que isso, né, Anderson? Ela é fantástica, ela É, é rica em símbolos, essa é parábola, assim como tantas verdade. outras. Mas essa, porque, olha só, então tinha essa discussão do judaísmo. E aí, né, Jesus indaga aquele rabino: como que você lê a lei? Você lê como ela? Então já chama um pouco.
para responsabilidade, você tem conhecimento. Como que você interpreta aquilo que você sabe? Você sabe a lei. Aí ele faz um recorte em Levítico, puxa no outro livro aqui, no outro livro ali, e faz e devolve isso para Jesus. Então o cara foi bom, porque não tem um versículo certinho escrito do jeito que ele falou. Não existe. Então ele recortou aqui, recortou ali e colocou daquele jeito para Jesus. Aí Jesus disse: bem, faça isso e encontrarás a vida eterna. Aí, aquela do fim, o teu próximo, como a ti mesmo já fala por si só. É você, o alto amor, o autoconhecimento, né, que vai abrir a porta para o alto amor. Só que esse homem não sabia que era o próximo. E aí Jesus engata a parábola do bom samaritano. E essa parábola, Jesus vai eleger três figuras que estavam ali na cultura judaica, sendo que uma delas, que é o samaritano, era tido como um herege pelos judeus, porque ele não professava, não comungava daqueles dogmas do judaísmo, sobretudo do farisaísmo. Então eles eram tidos como hereges. E aí Jesus coloca o sacerdote, ele coloca um homem, um sacerdote, levita e o samaritano. Então a gente vai começar pelo começo. Sabe o que eu acho fantástico, Eders? Trazendo para o sentido psicológico, sempre subjetivo. Olha só, ele estava numa descida, o homem. Em uma descida de Jerusalém em direção a Jericó. Correto? Ô Jefferson, antes de tu iniciar aí no DC, eu só queria dar uma pitada ali, uma observação ali logo no início, que Jesus diz a ele, né, se ele por ser um doutor da lei, por conhecer as leis, e ele diz, né, como ler a lei, né? Ele diz ali, né, num versículo, né, deixa eu ver se eu acho aqui ó, respondeu-lhe Jesus, né, o que está escrito na lei, o que é o que lês nela? Então Jesus está querendo dizer o que ele conhece a lei, mas como que ele interpreta, que ele Tem, enxerga as leis divinas, né? Cada um tem uma visão disso aí, né? exatamente. E também, se a gente for olhar, era um ser extremamente intelectualizado. Quando ele indaga como ler, ele também faz o convite se essa leitura é sentida. Porque ela só pode ser sentida se ela é vivenciada. Exatamente, isso mesmo. Mas aquele mestre da lei só tinha lido com os olhos. Só o Por isso, intelecto, né? exatamente por isso que ele não sabia que era o próximo Ederson, porque ele não. Ou seja, ele sabia de cor as leis, mas não sentia, como tu disse, no coração e não vivenciava aquela lei, né? Então, ele lia só com os olhos, não Exato. com os olhos e com a alma, né? E aí, a gente vai para essas três figuras, só que daí, numa descida de Jerusalém a Jericó, um homem é assaltado, é espancado e é deixado semi-morto pelos assaltantes do campo. Daqui a pouquinho a gente vai para a figura do semi-morto. Mas o homem foi assaltado, espancado, em uma descida, trazendo para a nossa realidade de espíritos espíritas, sobretudo também com viés psicológico. Que descida é essa? Uma descida mental, emocional, vibracional. E quando a gente desce em direção a sentimentos negativos, a pensamentos inferiores, literalmente a gente abre a porta para assaltantes. Né? Olha o que Jesus colocou. Ele coloca uma descida. Jesus nunca colocou palavras a esmo. É Uma verdade. descida. Ele deixou claro que o homem foi assaltado em uma descida. Então, quantas vezes a gente abre as comportas da alma, não somente ao dito cujo obsessor, porque a gente sempre coloca a culpa nele, mas, sobretudo, os nossos comportamentos, os nossos equívocos, a gente continua abrindo a porta para o joio. Quantas coisas a gente aceita que a gente sabe que é errada,
mas a gente aceita porque é eticamente aceito pela sociedade, é certo. Quer uma coisa, Ederson? O joio numa questão que se trata, é a famosa questão do aborto. É possível ter espírita que defende o aborto? É possível, eu vejo. Conversando isso esses dias com o querido Luciano Klein, presidente da Federação de Ceará, ele esteve aí no programa, Éder, nos Passos de Jesus, que você já participou lá comigo. A gente estava comentando sobre isso, ele falou sobre isso na live dele. Poxa, você é espírita, você sabe a respeito de tudo essas coisas, mas ainda assim abre a porta da alma para esse jogo filosófico, humano, uma filosofia humana, né? Quando eu vejo o espírito falando meu corpo, eu falo, gente, o corpo não é nosso. O corpo é nosso no sentido que ele é um empréstimo e a gente vai ter que dar conta dele. Então, o que é isso? É um jogo e a gente abre. E quando a gente abre a porta da mente, da alma, para esse tipo de ideia, é claro que no sentido agora vibracional, espíritos que comungam disso vai chegar. Pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos. Essa influência dos espíritos em nossos comportamentos, pensamentos, existe e ela é forte. E a gente precisa entender que as nossas atitudes, as nossas ações abrem a porta a estes irmãos que vão, aliás, não só desencarnado, irmão desencarnado, encarnado também. Você É bem vê, como é um, você disse, é. é É um a movimento, gente que abre a porta, hein? é a gente que É a abre gente que nessa dá, né? descida. E essa descida, por vezes, é feita, por conta dessas formas de pensar equivocadas que introjetamos, que estão extremamente distantes da doutrina e do amor de Deus. Então é preciso pensar sobre o que estamos pensando. Isso é metacognição, meu Deus. Isso é de suma importância. Pensar sobre que teorias estamos aceitando. Se estas teorias estão contrárias à lei do amor, que ali está exuberantemente no Evangelho do Cristo, e, sobretudo, com a lei de causa e efeito, em contraste com esta, é preciso rever. Porque quando esses irmãos, o obsessor, o suposto inimigo do hoje, que foi vítima do ontem, adentra em nossa vida, é difícil. Ele espanca a gente, ele deixa a gente na lona. Quando não, essas formas de pensar, né? Aí eu já vou me ancorar na obra Universo e Vida, meu amigo. Uma grande obra que se encontra na, na alma mater da doutrina espírita, a FEB. Essa obra é uma sumidade da doutrina espírita, onde Hernani Santana cede a psicografia, seu aparelho mediúnico ao espírito áureo. E tem uma coisa muito interessante que o áureo vai dizer, que nós somos como usinas de energia, meu amigo. Imagina assim, postes. Vamos deixar mais simplificado. Postes. E somos conectados. Então, essa energia que eu estou emitindo vai procurar uma energia específica. E essa energia específica vai me alimentar nessa zona de conforto que ainda estou. Vai alimentar meus pensamentos nocivos, meus sentimentos negativos. O que acontece? Eu fico preso em um ciclo energético. Aí eu tenho pessoas, famoso dedo podre, né? A pessoa tem dedo podre. Não é que eu tenho dedo Isso podre. referente também à lei de sintonia. Exatamente. Lei de sintonia. Que é de suma importância, né? Você sintoniza aqui, ó, com o que é igual, gente. Não tem como. Não tem como. O Ederson tá em 4K. A sintonia dele é 4K. Ele é top. O Jefferson tá aqui naquela cronológica, TV quadrada ainda. Não tem jeito. Eu não vou captar o que ele está captando. E aí entra, irmãos, encarnados e desencarnados que começam o quê? A colocar a gente na lona. E começa a deixar a gente semi-morto em um sentido psicológico, porque a pior de todas as mortes, meu amigo, porque a morte é a própria vida numa nova direção, de acordo com o benfeitor Emmanuel. Agora, interpretando a morte no sentido psicológico, é morrer para a vida
enquanto se está vivo. Esta é a pior de todas as mortes. Então é nisso que a gente tem que tomar cuidado. E aí nessa descida, mas olha só agora trazendo para o físico. Jesus plasma, cria Ederson. Meu irmão, imagina você aí na sua cabeça e todos os irmãos que estão nos assistindo. Um homem semi-morto no caminho. Então, semi-morto, ele não consegue se movimentar, ele está ensanguentado, machucado. Ele está semi-morto e agoniando. Foi essa imagem que Jesus quis deixar. E aí, essa imagem, esse homem não foi capaz de tocar o coração do primeiro personagem, que foi o sacerdote. Passou, olhou, prosseguiu. Quem é um sacerdote? Trazendo para a nossa realidade. O sacerdote era o homem responsável naquela época por arrumar toda a série de rituais, tinha, portanto, um conhecimento, um intelecto, era portador de lições divinas, era um estudioso, era um indivíduo que tinha uma religião, mas não a execução dela, que é a religiosidade. E isso para a nossa realidade, irmão, de espíritas, Ederson, olha só, que chamamento que faz. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, né? Capítulo lindo. Ele mostra, lá no item 5, o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Só que lá no Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 785, se eu não me engano, 785 não, gente. 780, se eu não me engano. Ele vai falar sobre que o conhecimento intelectual conduz o homem ao progresso moral. Essa pleiade do Espírito da Verdade vai responder ao codificador que o conhecimento intelectual conduz o homem ao progresso moral. Ou seja, na medida que vamos aprendendo certo e errado, a gente vai percebendo o que verdadeiramente importa e vai percebendo que as verdades que cultuávamos, hoje muitas delas se tornaram mentiras, porque o conhecimento entrou. Só que, Ederson, entre esse conhecimento, aí você vê a importância do quê? De amar. E aí inverte aquela balança, né? Para amar e vos instruir. Mas olha que interessante. A gente muitas vezes se perde no movimento espírita só no campo do intelecto. Não é, meu amigo? É verdade. E a gente está vivendo muito isso. A gente vive de forma exuberante. É, E o que acontece? Quando a gente utiliza o conhecimento e ele fica estagnado, parado, e ele não consegue amolecer as fibras de nossa alma, não consegue nos movimentar em direção ao próximo, esse conhecimento é raso. Esse conhecimento, não vou dizer que é perdido, mas ele é um instrumento de perdição. Porque, em uma perspectiva encarnacionista, a quem mais foi dado, mais será cobrado. é Então, verdade. não é, meu amigo? Olha só, a gente tem todo esse conhecimento, muitas vezes espírita, a respeito dos vínculos de antipatia e de simpatia. Vamos pegar uma questão aqui. E aí a gente está ali no núcleo familiar. A gente sabe de todo esse movimento reencarnacionista. A gente sabe da lei de causa e efeito. Tem aquele irmão que nos testa. Tem aquele parente específico. A gente às vezes usa do conhecimento para diminuir ele. Eu vejo isso muito. Usar do conhecimento como ferramenta, do conhecimento espírita, como ferramenta de poder para diminuir o próximo. É, Então você joga a culpa no outro. Olha como esse movimento é feito. O movimento do argueiro da trave no outro. Você joga a culpa no outro. O outro é dificultoso mesmo. O outro é assim mesmo. E, tadinho dele. Eu preciso ter dó, ter pena dele.
né? E ele vai reencarnar aí depois, futuramente, você vai ver, vai vir numa condição ruim, porque ele é bicho ruim. A gente vê que tem muito o farisaísmo, né, esse sacerdotismo aqui, o sacerdote dentro do nosso movimento ao mesmo tempo aplicando dentro de vários setores dentro da humanidade. Dentro do próprio lar, como você menciona agora, tem os sacerdotes dentro dos lares ainda. E olha só que interessante esse versículo aqui que diz assim que o sacerdote, vendo aquele homem que você disse caído e todo machucado, ele está descendo pelo mesmo caminho que ele. Então ele está descendo. Aí você fez aquela explicação sobre o que é a descida do espírito, né? A descida É. psicológica, né? É Mas não bem foi isso. capaz, não foi capaz de ajudar. Essa descida psicológica E, significa que ambos talvez estavam ali sintonizados, só que aquele que tinha mais conhecimento da lei, porque tá lá, ó, em Levíticos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não podia fugir. Ah, não, não sabia. Não tinha Jesus. Jesus não tinha falado. Não, estava no Levítico. Aí o patriarca. Então ele sabia. E ele fugiu dessa responsabilidade. E aí fica essa indagação para a gente. Quantas vezes a gente sabe o que é o certo e foge de fazer o certo? Porque simplesmente a gente fala que o outro é dificultoso, ou que não vai dar certo, ou que. A gente começa a inventar um monte de coisa. E aí eu sempre comparo essa passagem a uma coisa muito fantástica, sabe, meu amigo? Que pergunta número um da obra do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente vai entender a grandiosidade dessa pergunta quando a gente olha nas obras do Criador. A natureza ensina. Ederson, o mar da Galileia, o rio da Galileia, o rio Jordão. O rio Jordão, por onde passa, ele vai distribuindo água. Ele vai levando vida. Quando ele chega lá, no marzinho egoísta que se chama Mar Morto, esse mar retém para ele a água, não passa, retém. O que acontece? Não tem vida ali naquele local, por conta da alta taxa de sal. O mesmo ocorre conosco. Quando a gente utiliza esse conhecimento para reter, para competir, para aparecer, para se vangloriar, para diminuir o próximo. Quando a gente coloca como essas coisas humanas acima das divinas, esse conhecimento não é aquele recipiente, parábola dos odres. Esse, a gente precisa dar a esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferta um odre novo, ou seja, um recipiente novo, porque odre velho não retém esse vinho do evangelho, esse vinho da doutrina nele. Espalha, rasga, não tem como. Ou seja, não é possível executar novos modos de agir com velhos hábitos, velhos modos de pensar. Porque É senão esse verdade. conhecimento vai ficar aqui, né, meu amigo? O egoísmo vai prender. E quantos de nós a gente está nesse movimento de descida, de ter esse conhecimento, essa responsabilidade, e a gente acaba assim ainda agindo como você menciona aí, como homem velho ainda, né? Não quer, ele tem o conhecimento, mas não quer usar do conhecimento para se transformar no homem novo, né? Neste homem novo. Porque ele é cômodo, muitas vezes, não é, meu amigo? É verdade. Porque é um desprendimento de energia enorme. Sobretudo, Joana de Ângeles até trata o autoconhecimento. Joana de Ângeles vai dizer que ele é semelhante na obra O Homem Integral, ela vai dizer que ele é semelhante a um parto, o autoconhecimento e o autodescobrimento de si. Como assim, Gerson? Porque no começo ele traz dor, mas depois ele traz a verdadeira vida. A vida se abre, a vida se colore, mas no primeiro momento ele é doloroso. Você, Interessante. É verdade. olha que analogia que ela faz, porque, né, imagina, olha, aquela coisa que eu sempre falei, então, que era do fulano, do familiar, então isso está em mim.
descobrir que está em mim? Não, não está em mim isso daqui. Impossível que isso esteja em mim. Aí esse processo de aceitação é doloroso, é frustrante, só que depois é libertador. É interessante isso que você coloca, porque a nossa própria humanidade agora está nesse movimento de dor do parto, Né? né, aguardando, né, depois que nasce, né, simbolicamente falando, depois que nasce a criança, aí aquela dor, tudo a mãe passa aquilo tudo e fica numa alegria, numa felicidade. É bem esse momento que nós estamos vivendo agora, É aguardando por- nascer essa criança, esse homem novo, né? com certeza, Bacana, bacana isso. e é por isso que vem de fora essa pandemia e tudo isso que está ocorrendo, vem de fora para nos despertar ou para nos aperfeiçoar por dentro, mas sobretudo para nos colocar em movimento, em ação, em mudança. E é claro que em ferramenta, em instrumento para mitigar as dores alheias. Então, é um chamamento também, porque a dor desse parto passa na medida que nós vamos nos movimentando, nos amadurecendo. Caso contrário, meu amigo, a gente continua aí com esse conhecimento, só que esse conhecimento ele é igual o mar morto. Ele mata a gente por dentro. Ele vai matando em que sentido? Orgulho e egoísmo. Vai corroendo a gente por dentro. É, E aí, olha lá, passou, estava descendo, mais, desce o outro, o levita. Levita. Olha o outro personagem que Jesus colocou. Muito famosa a tribo de Levi, sobretudo porque eles adoravam contemplar as coisas, o culto à contemplação. Muito famosa essa tribo por conta disso. E aqueles que eram seguidores certamente também cultuavam muito a prática de ritos, contemplavam a palavra, a mensagem. Só que, semelhante ao sacerdote, não executavam sua crença, ou seja, a religiosidade. Se no primeiro momento o sacerdote tem aquilo, mas não coloca em ação, o levita, ele também tem, só que ele utiliza agora a palavra para ficar contemplando. É aquilo lá, aquela velha história, Ederson. Que belo aquele ensinamento de Jesus. Amarás, na verdade não. De Jesus é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pois amando-vos uns aos outros, sereis reconhecidos como os meus discípulos. Que coisa linda! E a gente vem, escuta o Ederson falando sobre isso, me emociona, isso me toca o coração. Como o amor é lindo. Ah, como o amor é lindo. Eu fico nesse êxtase, contemplando o amor. Ah, que lindo! Cadê a ação? Porque o verbo amor é ação. Cadê a é, ação? é Eu verdade. fico contemplando. Aí eu leio uma coisa bela aqui na obra de Emmanuel. Paulo Estevam, nossa, que trajetória, que obra. Há 2000 anos, nossa, Edson sabe, olha os ensinamentos. Nossa, aquele encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, que coisa linda. Esse despertar, essa estrada que se inicia em nossas consciências. Nossa, que coisa bela. E pronto, eu fico contemplando, acho lindo, mas não vivo, não executo aquilo que bebo, aquilo que leio. É, Eu contemplo apenas a palavra. E tem fica muito na, na- espírita fica, também, fica na aparência, né? Fica na tem aparência. na É tudo aparência. muito bonito, mas para mim, né, ainda não vive aquilo. Ou E é por então isso, utiliza máscaras, né? Você deve conhecer bem esses termos, as máscaras, né? as personas, né, que o Jung É traz isso. em sua obra, que pseudo-virtudes, que a gente vê muito isso. A gente vê pessoas que acabam de falar de amor, de humildade, que vão numa palestra e fazem questão com seu título de doutor, de mestre, de pós-doutor, quebrar o vínculo de humildade. Acabaram de falar, quando não acabaram de falar de amor, são grosseiros no término de uma palestra,
com outro companheiro que está ali, um necessitado, precisando de esclarecimento, um irmãozinho, como a gente foi um dia, perdido. Aí coloca aquela persona do bom espírita, bom desde que. Ah, esse desde que, aí você põe uma lista quilométrica. Desde que você não conteste a minha atitude, desde que você não conteste aquilo que falei, desde que você caminhe como eu acho que deve ser feito. Então, todas essas coisas são movimentos do ego, não é movimento do espírito. E todas as vezes que a gente utiliza a religião como um rótulo, como foi bem lembrado pelo Ederson, a garrafa vai ficando vazia. E que líquido que é esse? Amor. Amor. Só que a garrafa só está com rótulo. E aí surge essa figura, o bom samaritano. Eu acho fantástico a didática de Jesus, Ederson, É, porque ele traz o samaritano. Ele podia ter trazido qualquer outra pessoa. Ele olhou para aquele, já mexeu com o orgulho, com a vaidade daquele rabino, com aquele mestre da lei, porque no fim da parábola, exatamente. Jesus indaga ele: quem fez a vontade do Senhor? Ele pega O rabino. ele pega o herético, né? O herético como exemplo. Não, mas só que o rabino, Jesus indaga o rabino. O rabino não fala que foi o samaritano, ele fala foi aquele que fez a vontade, foi aquele que Isso, ajudou o próximo, mas não fala foi o samaritano. Aí você é, vê como era embrutecido, endurecido. Ele não tinha entendido aquela lição preciosa. E esse samaritano ele entra em ação como um ser alheio, desconhecido, que ampara o outro independente de crédulo, de raça, independente de escolha política. Ele não vê estas bandeiras humanas. O bom samaritano vê o quê? Ele vê irmãos. Irmãos. Ele vê semelhantes. Ele entendeu que bem-aventurados são aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, não somente no sentido de pureza relativa, mas sobretudo porque entenderam que se somos imagem e semelhança do Criador, Deus está em mim, Deus está no Éderson. Logo, o Éderson é uma ponte que me conduz em direção ao Pai. Amando-o, amarei ao Criador. Então, o samaritano entende. Ele entende esse movimento. E ele ajuda literalmente aquele que está mais próximo, em qualquer local. Em qualquer local. Ô, Fala. Jefferson, interessante aqui nesse versículo, ó, que é diferente dos outros ali que diz que ele está, que nem o sacerdote, ele descia. Aqui, ó, mais um samaritano que viajava. Então ele não está naquele movimento que nem os outros de descida, né? Ele está ali de passagem, Você né? puxou da minha Porque língua, ele. eu já ia colocar. É isso mesmo. Ah, Complementa, por favor, irmão. Por favor, complementa. então a gente vê assim o que acontece. Ele está nesse movimento de por onde ele passa, né? Ele tem essa visão de amor, né? Essa visão de olhar o semelhante com amor, independente, como você disse, né? De credo, de cor, de religião, não tem preconceitos, nada, ele atende e então a gente vê esse símbolo aqui que ele não descia, isso é que é interessante, vejamos a sabedoria, essa pedagogia de Jesus das palavras de vida eterna, que ele coloca aqui, observar cada palavra é palavra de vida eterna, e aqui então ele viajava porque ele, né, vejamos assim como por exemplo os benfeitores espirituais, eles estão sempre. Eles operam em todos os lugares, não ficam só aqui na casa de Francisco. Eles estão na casa do Jefferson trabalhando, eles estão na casa do vizinho, do bairro, onde tem necessitado. Então, entendeu? Eles não têm um lugar fixo. Eles estão sempre trabalhando, agindo com amor, trabalhando, usando da lei do trabalho. Olha só que interessante isso, né, Jefferson? Exatamente. Eles estão trabalhando, obrando em direção aonde tem o que? A miséria humana.
um dia está precisando de dor, um dia está precisando de aconchego, de amparo, de reflexão, de direção. Então, eles estão aí. E era nessa direção que você bem salientou, mas estou conectado, amigo. Você salientou, né? Porque ele fez o movimento contrário dos outros. Por quê? Porque o movimento, talvez, daquele homem que foi assaltado, espancado, foi o movimento, talvez, de quem utilizou a liberdade com libertinagem, de quem cedeu, talvez, às paixões, às imperfeições, deixou que elas domassem seu ser. Isso mesmo. E aí, quando ele estava ali semi-morto, veio o orgulho barra intelecto, o sacerdote passou, olhou, naquele mesmo movimento mental, naquele mesmo movimento vibracional de sintonia, num sentido fluídico, em um sentido também psicológico de comunhão de pensamento. Então ele não era diferente, mas ele podia fazer algo diferente. Aí passa o levita, religioso barra egoísta. Não faz nada, aí vem o bom samaritano. Amor, caridade. E é ele que vai pegar aquele homem, vai atar as feridas, derramar sobre elas óleo e vinho. Então a gente entende esse vinho da ternura, esse óleo, um óleo de compaixão, sem projetar o outro dentro de você. Dois movimentos importantes, ternura e compaixão. Se a gente não tiver isso, a gente não tem a famosa, tão falada hoje em dia, empatia. Porque se a gente não tiver ternura e compaixão, a gente vai. Qual que é o primeiro movimento? É julgar, Éder. É reduzir. É Então a gente verdade. passa, a gente vê o irmão ali na rua, aconteceu alguma coisa com ele, ele tá ali machucado, isso e aquilo. Olha lá, ó, deve ter arranjado briga, ó. Deve ter feito coisa errada, ó. É verdade. Isso acontece muito. Inclusive, às vezes vê alguém cair, isso aí é um bêbado, aí encheu a cara e caiu. Aí, ó. Às vezes a É, pessoa está passando mal, né? Deu um mal súbito, algum problema, e está ali caído, precisando de um auxílio. E as pessoas, pá, isso aí é um mendigo, isso aí caiu, aí bebeu. É verdade. né? E quantas vezes isso se repete? Porque falta ternura e compaixão para você introjetar. E quando eu digo introjetar, não é pegar a dor do outro para si, mas é compreendê-lo e respeitá-lo em sua mais pura expressão. E isso é importante porque Jesus sempre fez isso. Jesus respeitava as dores alheias. Não compactuava com os erros que muitas vezes geravam elas. Mas ele acolhia o pecador, jamais ao pecado. Fórmula crística. Acolher ao pecador, jamais ao pecado. Dando a este uma oportunidade de refazimento. Parábola não, né? Evento, fato da mulher adulta que foi pega em adultério. Então, olha que importante essa figura. O bom samaritano é perfeito, Ederson? Não. Mas ele se esforça para amar. Ele se esforça para colocar em prática aquilo que sabe. Ele se esforça para ser na terra uma luz do Criador. E isso é de suma importância, essa compreensão, porque a gente pensa que o bom samaritano é perfeito. Costuma-se usar rotineiramente. Ah, você está querendo ser bom samaritano, né, rapaz? Deixa de ser bom samaritano, olha com realidade. Não, vamos parar. Se a gente usa isso, vamos parar de usar isso. O bom samaritano, ele é imperfeito, ele tem todos os seus erros, só que ele luta contra tudo isso. Ele também luta todos os dias para executar a mensagem de Jesus, à Aí, luz, no nosso caso, da doutrina. Pode falar, meu aí irmão. me faz lembrar o que Kardec nos diz, né? Que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para combater suas más inclinações. Me lembrou bem isso agora mesmo. E não Não é? é isso? Não é o espírita, não é, né? Não está dizendo que deve ser perfeito, não é perfeição.
Devemos sim trabalhar a perfeição, né? Nos tornar perfeitíveis, somos perfectíveis, né? Mas não Exatamente. imperfeitos. E muitas vezes a gente inverte essas duas palavras, né? Perfectível é passível de mudança. Mas a gente acha às vezes que a gente é perfeito. Cai no movimento do sacerdote ou do levita. Isso, E exatamente. isso que você salientou, por isso que Kardec é o bom senso encarnado. Ele não disse, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita por ler todas as obras. Reconhece-se o verdadeiro espírita por dominar todas as ciências e filosofias. Por saber muito. Não. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita. Aquele que é o verdadeiro espírita é aquele que luta, empreende esforços para domar as suas más inclinações e más tendências. E eu acho isso lindo porque ele tira essa coisa de perfeição. Ele relembra muito aquela mensagem de Paulo de Tarso, que Deus quis e quer que seus tesouros sejam levados em vasos de barro. Por que o apóstolo disse vaso de barro? Porque o recipiente tem potencial para receber essa mensagem, mas ele é vaso de barro, ele é frágil, mas ele tem potencial. É um vaso com potencial, assim como ele era. O vaso escolhido, o jarro escolhido por Cristo. E ele era o bom samaritano também, ele se esforçou para amar. E ser bom samaritano não é ser bom samaritano somente lá fora. E assim Eu como tô ba- Kardec diz, é interessante a gente cultivar esse amor primeiro conosco mesmo, né? Porque se Exatamente. nós não trabalhar o alto amor conosco, como é que eu vou auxiliar o próximo? Se Isso é pode dar aquilo que importante, né? se pode dar aquilo que não se tem. Essa lei que você está falando aí, lei da psicologia. A gente muitas vezes quer amar todo mundo, quer ser bom samaritano com todo mundo. Quando chega na gente ser bom samaritano, ou seja, de ter ternura, compaixão consigo, ter indulgência, de se levantar, de se acolher, a gente não faz. Mas acima de tudo, o bom samaritano, ele vai agora elevar o amor para um outro patamar. Por quê, Jair? Porque quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e prossegue essa passagem, né? Mas vamos pegar esse recorte. Amai-vos uns aos outros. Por que ele não disse ao próximo? Olha a linguística aí, ó. Ele disse outros. Aí a gente vai procurar o significado de outro, significa outro ou alguém, ou algo, algo. Aí quando eu falei, rapaz, então algo significa o quê? Que essa matéria é algo. O cachorrinho é algo, alguém. A natureza é algo, alguém. O mar, o rio, o céu, o meu irmão que está ali fora sofrendo, o meu irmão que está dentro do meu lar, no meu serviço. É isso que é amai-vos uns aos outros. Porque quando Jesus disse isso, ele disse agora, ame uns aos outros, ou seja, ame tudo. Ele tirou agora de ti e do próximo. Que Falou, olha, bacana. se der, por gentileza, aos outros. E esse é o amor de Jesus e de Deus para conosco. É esse amor incondicional, esse amor que ama a todos indistintamente, porque todos nós temos um papel importantíssimo. Então, Amar todos. o bom samaritano é isso. Ele executa esse ensinamento, amai-vos uns aos outros, porque não basta dizer eu amo, e de fato se esforçar para amar a fulano ciclano, e chega lá e espanca o cachorrinho. É, Vivo vendo. Chega lá, eu amo o próximo que está no centro espírita. Mas esse outro, essas pessoas que estão no meu lar, eu sinto chicote. Olha a incongruência. Então coloca a persona, como você bem lembrou, a máscara do bom samaritano, lá no centro espírita, na palestra aqui com o Ederson.
Aí minha esposa acaba de chegar aqui, eu solto os cachorros nela por alguma coisa pequena. Olha a incongruência. Por isso que o bom samaritano, ele vai se esforçar. É claro, gente, que aqui é uma escala gradativa. Mas não é porque é gradativa que não significa que eu posso beber aqui e beber ali. E já me habituando, adestrando, por assim dizer, o meu ser a amar o outro, amar a natureza, então, o indivíduo. E às vezes a gente se pega, meu pai está aí, olha só para você ver, a gente se pega em contradição. Eu sempre Ah, falo, por quem conta é de o uma seu obra, pai? Quem é o seu pai? Rafael Oswaldo Vasques, ele deve estar por aí, minha Oh, família. eu me lembro que a sua mãe, sempre, a sua mãe tá aí também, Elaine Vasques, é a Tá, mãe? minha mãe, minha tia, tá tudo aí, Marina Ah, eu me Vasques, lembro que ela, eu acho tão lindo isso aí, bacana da família assim te apoiar, né, me acompanha em participar, tudo. isso é muito importante. Ao Os seu três, pai, à sua mãe, um grande abraço. Qual é o terceiro? os três, a minha tia e tem a minha esposa também, o quarto A aqui, tia e a esposa. sempre me Ah, acompanha. que família linda essa abençoada. Um grande abraço do coração de toda essa família. Sim, e por vezes, às vezes entra minha irmã, que a minha irmã fica na correria também, mas entra uma galera aí. Mas olha Assiste só, depois, é isso aí. eu vivo falando aí, Ederson, então falo muito com meu pai, olha, pai, nunca faça, nunca jogue o lixo na rua, porque de acordo com Joana, numa obra que ela vai tratar sobre uma mensagem de ecologia, o lixo não está lá, pai. O lixo está aqui dentro, o lixo dos maus hábitos. Eu falo bonito para ele. Rapaz, teve um dia que ele me corrigiu, porque eu peguei e joguei papel de bala na rua. Bah, Aí ele falou, mas não é outro? Ué, mas você não fala de Joana para mim? Eu falei, é verdade, né, pai? Fui correndo atrás do papel, pegar o papel. Então você é, entende? Não há um problema, o bom samaritano é isso. Não estou dizendo que eu sou, me esforço para sê-lo. Assim como você, como tantos outros aí estão. é verdade. A gente se esforça para ser, porque esse velho homem, essas más tendências que às vezes são seculares em eus que nos habitam, dentro desse inconsciente profundo, como denomina Joana, às vezes elas vêm e quer sobrepujar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. E a gente precisa simplesmente voltar em si. Errou, volte em si como um filho pródigo, cai em si, se arrepende e repara. Por isso que ser o bom samaritano é um esforço diário, contínuo, porque ele não ama mais ao próximo como a ti mesmo. Não é somente isso, ele também faz. Mas agora ele ama ao outro como Jesus amou. Jesus amou ao outro com exuberância, os outros, a natureza, as criancinhas, os apóstolos, que eram crianças emocionais, mas ser espíritos extremamente avançados, porque não seria qualquer um que estaria ali partilhando deste fenômeno de expansão que mais tarde eles iriam fazer dessa mensagem. E muita gente, às vezes a gente fala assim, os apóstolos eles tinham problemas como a gente tinha, claro que tinham. A gente só analisar a personalidade dos apóstolos. É, Mas eram espíritos diferenciados. Isso não tem dúvida. Moralmente e intelectualmente. Aptos a receber. Eles tinham um recipiente, um odre novo para receber aquilo. Mas aí, meu amigo, ser bom samaritano é amar ao outro. Por isso que vamos começar por pequenas coisas. Pequenas coisas. Uma plantinha dentro de casa, regar ela. Isso é outra. O cachorrinho, que às vezes perturba a gente. A gente olha, fica com raiva. Ele é o outro. Para ele ali. Ah, o outro também que está lá no lar, um parente, familiar. Não para ele, mas sobretudo, o bom samaritano, não vamos esquecer, ele acolheu quem? Aquele que estava semi-morto. Quantas almas semi-mortas vagam por aí, sem é. propósito, sem sentido, sem direção. E E aí, falando sobre isso, Jefferson, você também que trabalha nessa área tão importante, né, que é trabalhar com a mente das pessoas,
nesse momento tão complicado, assim, turbulento que a gente está vivendo hoje, muito esse vazio existencial, depressões e podendo levar até futuros suicídios, é uma profissão assim muito nobre hoje em dia. E também dentro do movimento espírita, a partir do conhecimento que a gente tem das obras, como você trouxe de Joana, e tanto outros autores assim que trazem essa trabalhar com a mente das pessoas, é importante essa instrução para nós, e principalmente quem lida com as pessoas, dirigente espírita, ou quem lida diretamente assim no diálogo fraterno, assim como você trabalha também com isso, dialogando com as pessoas, e dentro das casas espíritas tem esse trabalho de diálogo. É tão importante a gente se instruir e, ao mesmo tempo, a gente viver aquele amor, sentir no coração, fazer os esforços para conosco mesmo, para poder transmitir aquilo para as pessoas, não ficar assim somente jogada ao vento, palavras jogadas ao vento, mas que aquelas palavras a gente possa ter sentido aquelas palavras em nós mesmos, né? E ser emanada assim com energia aos corações e às mentes ali que estão num processo assim de dor, muitas vezes de sofrimento, assim como é o caso aqui nessa parábola. E até bem interessante nesse versículo aqui que eu quero trazer, que ele fala o seguinte no versículo: aproximou-se dele, e aí então ele tem compaixão, né? Compaixão, deitando óleo e vinho nas feridas. E uma palavra interessante que tem aqui no versículo: e as pensou. Então ele primeiro ele socorreu, e aí então ele deitou, ele consolou, no caso, né? Ele socorre, ele consola a pessoa, e ele tem essa palavra aqui, e as pensou. O que que esse as pensou? Então, depois que vamos dizer assim, que a pessoa obtém um alívio para aquelas suas dores, suas dificuldades, aí então tu faz ela pensar, ela refletir no porquê que aconteceu tudo aquilo com a vida dela. Por que que ela Exato. passou por isso? Por que que ela está sofrendo? Por que que está com dor? Esse aqui, Exatamente. essa palavra no versículo aqui é muito importante, é muito interessante, porque não basta a gente somente socorrer e consolar, mas a gente tem que fazer a pessoa refletir na vida dela o porquê de tudo aquilo e para que possa fazer um esforço para que não aconteça aquilo de novo, que podemos evitar esses futuros constrangimentos de dor, de sofrimento. Não é mesmo, amigo? Não é isso? Exatamente, sabe por quê? O que você está trazendo para a gente, porque às vezes, foi como eu disse, as pessoas chegam semi-mortas, e como você bem trouxe, vamos utilizar esse exemplo, no nosso caminho, sobretudo ali num diálogo fraterno, dentro de uma casa espírita. A pessoa está sem esperança, está sem perspectiva de vida, o É. amanhã está distante para ela. E aí, naquele primeiro momento, você acolhe, consola, derrama sobre ela ternura, compaixão. Você faz o que a gente chama na psicologia de maternagem. Você é maternal. E depois você vai ser paternal. Você vai Olha trazer a aí. pessoa para reflexão. Para reflexão. Você vai trazer ela para pensar sobre suas ações. Você vai ensiná-la a pensar antes de agir, porque muitas vezes, numa grande parte, como relembra Allan Kardec na obra Gênese, capítulo 3, a maioria das aflições, das dores, são condizentes a causas atuais de nossas aflições. Olha aí. E olha só que interessante, já viu que o Evangelho do Cristo olha aqui, ó, é psicológico, ó. Olha aqui uma passagem falando de psicologia aqui dentro do versículo do Evangelho de Jesus. Olha Da só. maternagem e do paterno. Ederson, é o que a gente faz em clínica. Então você chega lá, irmão, com uma crise de ansiedade, meu querido. Forte, tá tendo várias crises. Eu não vou chegar de primeira e dizer que muito disso que está acontecendo, na verdade, uma grande parte disso é por conta de ações equivocadas suas e de você ceder
a inúmeros mecanismos de autossabotagem. Eu vou falar isso de primeira. O que você está precisando naquele momento? De acolhimento. Ponto. Ah, mas é acolhimento, é regra. Acolheu, deixou a pessoa chorar, ela chora, e vai passar algumas sessões, Faz você a tem mais um. catarse, faz a catarse. Isso, olha só, ó, falou bonito. Eu Freudiano. não sou psicólogo, viu, gente? Eu sou só um estudante. Exatamente. Expressa essas emoções, cartasiando-as, e aí ele está mais lúcido? Tá. Então você chama ele para refletir. É o paterno. Então, olha só, psicologia, como você bem salientou, dentro do Evangelho de Jesus. E isso é de suma importância a todos nós, meu amigo, porque é isso que é ser o bom samaritano, é nessas pequenas nuances. Então a gente entendeu, olha aqui, ó, que ele não é perfeito, que ele se esforça para ser o bom samaritano todos os dias, portanto ele vai errar em algum momento, mas ele ama os outros como Jesus amou, e que ele acolhe com compaixão, com ternura, e depois, no segundo tempo, ele ajuda o indivíduo a refletir sobre o que o deixou semi-morto. Que a atitude dele abriu as comportas da alma para que entidades desencarnadas e companhias encarnadas entrassem e levassem ele àquele abismo. Ou, ademais, ele mesmo muitas vezes se colocou ladeira abaixo. Então, isso é uma caridade. Você está levando a pessoa a refletir sobre algo que ela fez para que ela não fique novamente semi-morta psicologicamente, semi-morta de esperança, que ela não perca a perspectiva do amanhã que é verdadeiro e fique presa no passado que já se foi, ou fique presa no pessimismo ou em um futuro que não é verdadeiro, um futuro fruto de medo, de ansiedade, de outras coisas menos de esperança, de verdade. Então, você vai dizer para mim que isso não é fantástico? Tá vendo que é importante refletir cada vírgula, cada parábola? Você vai ver, se você trouxer outra pessoa para abordar a É, parábola do bom samaritano, ela vai trazer algumas coisas parecidas, mas, meu, vai ter outras concepções. Porque a que gente aqui a gente traz alguns pontos, né? Cada um tem uma visão de algum ponto ali, né? exatamente. E aí, olha só. Então, Jesus mostra quem é o próximo, mas, acima de tudo, o que fazer com o próximo. Ele não mostrou só quem é o próximo. Então, olha a didática de Jesus. Ele era muito psicoterapeuta, porque o outro lá pergunta, ele não entrega tudo mastigado, ele leva o indivíduo a refletir aquilo, de acordo com a condição intelectual e moral que ele tinha. Por isso que a parábola, ela é de suma importância, lê-la, e é uma coisa importante, porque há tempos atrás, Ederson, eu interpretava essa parábola em de uma outra visão, de uma outra forma. O tempo, as experiências, mas, sobretudo, essa tentativa que faço todos os dias para tentar viver um pouquinho a mensagem de Jesus, me esforço mesmo. Foi me ensinando, então, na prática, o que é ser o bom samaritano, mas, sobretudo, foi mudando a minha visão. Aí o fulano chega aqui, por exemplo, o grão de mostarda. Para alguns é fé, porque Jesus utilizou a certa feita fazendo analogia com a fé. Para outros é também expansão intelectual. E o fermento que ele engata depois da parábola do grão de mostarda tratam como a expansão moral. Rodolfo Caligares é um estudioso que trabalha nessa linha. Tem uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Então, você está vendo? Agora, ao passo que outro vai tratar ela como a fé,
que também é uma expansão vertical e horizontal. Mas olha que belo. Então, entende? E é isso que é a beleza das parábolas de Jesus, que o povo fala assim, às vezes, nossa, Jesus falava por parábolas. Mas ele ia usar o quê? Linguagem filosófica? Que era difícil demais, os rabinos já usavam. Linguagem científica? Não, ele utilizou das parábolas, que são as linguagens da alma. E que um Porque dia a gente ia entender alguma coisa, né? Começar com o às tempo ia vezes, compreender. Ederson, eu não estou ainda no momento de captação, de assimilação, de que o bom samaritano ama ao outro. Aliás, não entendo às vezes o que é esse outro. Deus, mas sobretudo todas as suas obras. Mas eu já captei quem é o próximo. Ali, o que está mais próximo, e às vezes no lar. E para finalizar, uma coisa que muitas vezes a gente sempre fala, por que que a gente sempre bate? Onde que tem essa informação, né? Tem vários locais que a caridade começa em casa. Mas lá na revista Espírita, no ano de 1865, meu amigo, o espírito de Lacordaire, esse grande espírito que tinha várias mensagens aí, várias, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma mensagem ao codificador onde, no último parágrafo, ou penúltimo, ele enumera, eu não lembro o ano da revista, eu sei que é no ano não lembro o mês, o ano é 1865. O mês me foge a cabeça. Ele vai enumerar, ele faz uma escala de caridade. E olha o que ele vai dizer, olha, a caridade começa com o pai, com a mãe, com os filhos. Depois a caridade vai para os familiares. Depois a caridade vai para os amigos. E aí ele vai trazer cinco, mais outras duas que eu não lembro. Mas ele começa mostrando que a caridade começa com o pai, com a mãe, com filho, irmão, com irmão. Muito A caridade interessante começa isso, bem na lembrado. família. Ele mostra o quê? A família nuclear, primeiro. A família nuclear é o nome disso. Pai, mãe, filho, filho. Começa dentro de casa. Dentro de casa. E depois você vai para sua família, agora que é minha tia ali, meu tio, meu primo, vocês têm. Depois você vai olha que interessante, eu lembrei até, com os amigos. Ele coloca isso. Porque o Edson é meu amigo, mas vai que um dia aconteça alguma coisa, ou eu fale alguma coisa a ele, já imaginou? Se ele tiver caridade comigo? Entende? Imaginou, né, Edson? Nossa, o Jefferson, nossa, fiquei chateado com o Jefferson. O Jefferson veio e falou aquilo, fez um negócio bonito, depois falou um negócio tão feio pra mim. Fiquei chateado com ele. Aí ele fala, tenha caridade com os amigos, para, para que estes não se transformem em desafetos. E aí a gente vai ter que novamente Bem retornar com ele. lembrado. Ah, Então, e aí ele vai expandindo. Eu sei que ele termina, eu não lembro do quarto, eu sei que ele termina no quinto, dizendo, por fim, a todos, começando pelos mais miseráveis. Ele não está dizendo somente miserável no sentido material, é no sentido espiritual também. Então, o mundo vai ser uma extensão, de acordo com Lacordaire, e Kardec concorda, porque ele colocou na revista, daquilo que fazemos em nosso lar, daquilo que fazemos ali no nosso reduto pequenino. Então, é aquela velha história. Você quer mudar o mundo? Começa arrumando o seu quarto. Entende, meu amigo? E aí é de suma importância essas lições. Gente, Ederson, o Edson travou, agora que eu deu vi. uma quedinha, né? Deu Voltou. uma, Essa deu uma internet quedinha, de prova, deu uma internet de quedinha prova de comigo, né? extensão. Internet de prova de Normalmente não extensão. pode acontecer, né? Uma quedinha. Você estava numa descida,
Aí, É, ó. a vida não é assim, né? É assim, né? Não é só flores, né? Eu tava aqui Aí, numa vibe, daqui a pouco pode cair de novo, daqui a pouco exatamente. levanta e assim vai, não é? Éderson, para a gente ir agora conduzindo ao fim, então surge aquela indagação. Jefferson, e se às vezes eu estou me esforçando para ser o bom samaritano ali no meu lar, nos outros ambientes sociais, mas às vezes eu tenho uma tendência a ser um levita ou um sacerdote? Não tem problema. O problema é você ceder para isso. Porque o levita e o sacerdote são a semente, é aquela semente que caiu às vezes à beira, não vou dizer à beira do caminho, mas caiu entre pedregulho, ou caiu à beira do caminho e veio as aves, comeram. À beira do caminho até que não. Mas pedregulho e espinho. Os espinhos das paixões, das dificuldades, do personalismo, as pedras do orgulho, esse cascalho que não deixa a semente do evangelho crescer. O objetivo é o quê? Olha, você está se pegando nesse movimento, sai dele. Sai dele. Eu estou querendo discutir religião, eu estou querendo fazer isso e aquilo. Para com isso. O samaritano, olha, o fulano, é claro, o fulano chega para você, Jefferson, a sua religião faz mal. Eu vou dizer a ele, olha, eu respeito seu ponto de vista, respeito, mas não concordo, porque ela vem me transformando. Não quer dizer que eu estou certo e você errado, quer dizer que são pontos de vista diferentes. Então é É, só isso. Agora tem gente que quer engatilhar texto bíblico atrás não sei do que, gente, isso é movimento de sacerdote. Esquece isso. O bom samaritano não se preocupa com isso. Jesus mostrou na parábola. Ele quer amar. é, é uma questão que tu tem que saber dialogar em vários setores, né? Porque daqui um pouco o teu amigo ali não é espírita, aí tu vai começar a falar de espiritismo, de obra, de Bíblia para ele, vai ficar um assunto chato para ele, porque ele não conhece aquilo, não, né? Fica uma coisa Exatamente. estranha. Então a gente tem que Exatamente. saber se portar, dançar, como diz o dito, né? Assim, entre aspas, dançar conforme a música. Claro, tu vai Conforme muito. manter a tua integridade, né, tua educação, mas tu não vai despejar conteúdo doutrinário para uma pessoa ali leiga que não tem religião nenhuma, né? Às vezes dentro do lar mesmo, para parente, a gente quer que aquele familiar, aquele parente quer arrastar, ele tem que ser espírita, começa a convencer ele. Na verdade, está gerando a pessoa está se tornando um fanático, né? Um fanatismo daí Exatamente. religioso, Que é né? o que se cultuava pelos levitas, pelos sacerdotes. Tem, não, vem É, aqui para a crença nossa. A nossa crença é melhor. E mas quando ô a gente está Jefferson, preso nisso, pode falar, meu amigo. ali só para nós continuar naquele outro versículo aí que diz assim, ó, no dia seguinte ele tirou 2 denários, ó, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Então, continuando naquele diálogo ali, olha só como é terapêutico mesmo o evangelho, que ele fez todo aquele processo ali de acolhimento, né, de consolação, teve compaixão com ele, tratando das dificuldades dele, fez ele refletir o porquê que aconteceu aquilo na vida dele. E nesse outro versículo aqui, ó, vejamos que acontece, a vida dele vai continuar. Desse que está auxiliando, no caso, o bom samaritano, qualquer um de nós podemos ser os bons samaritanos. E o nosso dever é de auxiliar, de fazer toda essa sequência com muito amor, mas a nossa vida continua. Isso quer dizer o quê? Aqui ele coloca que ele levou ele, no caso, para uma hospedagem. Agora, o que acontece? Não é a gente, por exemplo, assim, ter uma dificuldade, assim, procurar auxiliar alguém. Não, pode deixar, tu vai lá para minha casa, eu cuido de ti lá, aí tu pode ficar quantos dias tu quiser lá na minha casa. Não, não é bem assim que funciona a coisa. Né? Principalmente dentro de uma casa espírita, aí no seu consultório aí de psicologia,
tu vai auxiliar, ele vai consolar, vai, Sim, né? E aqui, como diz aqui, pode até, de repente, tu fez a pessoa pensar, depois que ela teve uma recuperação, assim, que ela voltou com a exatamente. raciocinar, né? Ela se tornou, ficou mais lúcida. Aí, então, dependendo da situação, ela pode precisar, talvez, de um auxílio material. Ó, eu fiquei caída ali, eu não tenho para onde ir agora, eu estou longe de casa. Tá, então não tem dinheiro, aí tu vai fazer, tu pode trabalhar também agindo na parte material daí, se a gente Sim. tem condições. Não, não, então eu te levo ali, tu vai ali para um hotel ali, eu pago ali a tua hospedagem ali, se tu precisar ficar mais dias, eu venho outro dia aqui, pago um pouquinho mais, dependendo da situação, como é que tá a pessoa. Então, ou seja, não trazer os problemas da pessoa para nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, para dentro Jesus, do nosso lar e para é o que dentro da Jesus nossa casa fala. mental, o problema do outro, né? Que cabe ao outro resolver o problema dele, porque já foi tudo colocado para ele ali o que, que ele deve fazer, né? E Fez você ele vê como Jesus pensar, é fez ele didático? refletir, não é, Jefferson? Não, e olha essa didática de Jesus. É perfeito Jesus isso. não falou, ele levou ele com ele e foram embora. Não, Isso ele é levou interessante ele na isso. hospedagem, ou seja, ele amparou, ele acolheu, ele deu todas as possibilidades de melhoria, até ajudou financeiramente e disse, olha, agora vai ter pessoas que vão te ajudar, ou seja, vem aqui no centro espírita, a gente vai te amparar, mas você precisa caminhar. Isso. Porque às E aí vezes dá você, coisa, também tem a situação de tu dar coisa material também é muito fácil. Vem alguém na tua casa, ele bate pão, ele pede um alimento, né? Tu dá alimento para a pessoa. Não, mas e aí? Dá coisas material muito. Quanto é que eu não tenho alimento? Quanto é que tu quer? Ah, eu te dou dinheiro aqui, se livra do problema. Mas vejamos que essa entra numa situação assim também dentro do próprio movimento espírita da área do assistencialismo, que é uma área assim que eu vou dizer que ela é bem complicada. É muito delicado trabalhar com essa área aí de assistencialismo, porque a gente não deve auxiliar só na parte, só com o material. Olha aqui, ele dá, nessa parábola aqui, ele dá toda a dinâmica psicológica, dá todo ali o passo a passo, como agir numa situação com alguma pessoa que porventura pode cair numa dificuldade, num problema, numa dor, num sofrimento, né, físico ou psicológico. Mas não vejamos que é uma sequência. Não, é muito fácil eu pegar também, não, tá caída ali, chama uma ambulância ali, ou chama um Uber, sei lá, e leva a pessoa ali, já tá paga ali, mas se livra do problema. Tá, mas e aí? Será que é só isso? Será que eu já entrei em contato com aquela pessoa? Será que eu não devo acompanhar ela? Né? Acompanhar o processo dela até o final? Porque é muito fácil a gente se livrar do problema, né? Como a gente se diz, né? A gente não quer se envolver. E também, ao mesmo tempo, como diz aqui, também não aquela situação de a pessoa querer, não, deixa para mim que eu vou resolver tudo. Não, tu vai lá para minha casa. Tu já fica lá, eu já deixo um quartinho, um canto ali para ti, eu vou te dar comida, eu quero saber tudo da tua vida, se envolve com os problemas da pessoa. Quando vê as duas pessoas estão lá, estão descendo, né, Jefferson? Quando vejo aquele que auxiliou já está descendo junto com o outro lá para o buraco também. Então vejamos que é muito interessante o Evangelho, né? sim, É muito sim. bacana isso tudo. Fantástico, meu amigo, essas suas. Por isso que eu gosto muito desse modelo, né, de conversa, de bater esse papo, Isso. por conta dessa construção que é feita. Você agregou muito aqui nessa noite, você viu o tamanho, que proporção essa parábola tomou, e a gente podia ficar É, horas aqui falando. essa parábola é muito ampla, Jefferson, e em apenas assim 1 hora e meia eu vou dizer para ti que é pouco de trabalhar essa parábola. E Claro, essa parábola a gente pode abranger ela em vários pontos, várias áreas de atuação da nossa vida, seja dentro do movimento espírita, no assistencialismo, dentro ali como a gente falou, no diálogo fraterno, no teu trabalho profissional. Ela é muito ampla mesmo, né?
E Com ali, só para certeza. nós encerrar aqui o versículo, para nós fazer as consideração final, né? Aí ele pergunta no final, então, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? Aí o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. E aí tu até comentou então sobre isso, esse final, né, Jefferson? Que ele, o tamanho do orgulho do doutor que não conseguiu dizer que era o samaritano, né? Porque eles tinham essa rixa ali entre eles, né? Ele não E conseguiu vou, nem dizer o nome dele. e vou te dizer, o que que ele não conseguiu reconhecer? Ele não percebeu. Não foi o samaritano, foi um gesto de amor. E às vezes a gente tem isso, porque eu tenho um Muito problema com bom fulano, isso. com ciclano, mas esse problema que eu tenho com ele, com o ciclano, com o fulano, com X, Y, Z, não pode jamais anular os méritos no sentido de que olha que obra bela que ele fez. Olha que obra bela que essa pessoa faz. Ah, mas ela já me ofendeu. Naquela época. Quem sabe agora? Você não sabe? Você está fechado? A pessoa está fechada também. Mas você dizer que o trabalho de alguém não percebeu o amor, a caridade, somente porque o fulano não congrega da minha escola religiosa, o fulano, eu tenho entraves com ele, isso e aquilo. Gente, a gente cai no movimento de novo, do Essa tua, sacerdote. essa tua colocação agora do final aí foi magistral, Jefferson. Né? Fantástico mesmo. Tu falou muito bom, muito bem. Porque tu colocou aqui, ó, quem agiu de misericórdia para com ele? Não, não era exatamente o amor, O ele, amor. né? O amor, perfeito, perfeita essa colocação, amigo. E ele não reconheceu essa atitude grandiosa, Porque não, porque ele estava. porque daí colocando o amor, não tem assim quem é que foi que fez, mas importa quem foi que fez. O que importa é que foi feito, que foi, agiu com amor, Exatamente, ele né? estava na aparência. Ele estava preso no título, no nome, na aparência. Ele estava preso em tudo, ligado ao corpo, menos ao ato, que foi o amor. E um Então, amor, quando. e também o amor aqui colocando numa situação de que o samaritano, que era tido por eles como hereges, pô, mas aquele, vamos dizer assim, bah, mas aquele ali, né, uma pessoa assim que, né, comete um monte de erros, e aquele ali que agiu com amor para aquele que estava caído, né, daí, né, Ele, pô, assim, né, fantástico você vê que a isso. negação dele não foi a negação do samaritano, foi a negação do amor. Ele mostrou apenas o que ele estava, em essência, o movimento mental que ele estava inerte, que ele estava parado, o movimento mental que ele estava inserido, melhor dizendo. Que era o quê? O movimento do Exato. intelectualismo, ele estava distante do amor. Então, ele negou o amor, porque ele já vinha negando faz tempo. E era aquilo que faltava a ele, que Jesus colocou toda essa situação aqui para mostrar para ele, olha, tu tem o conhecimento e não está vivendo isso tudo aqui. Aí ele dá o Exatamente. exemplo dessa história belíssima, né? E coloca ali o herege, que ele tem como herege, como inimigo dele, agindo com amor. E ele não está agindo com amor. Ele não está vivendo esse amor que o inimigo dele está vivendo, né? Então é fantástico isso aí. Essa parábola aí, ela termina assim com uma lição de vida para todos nós, né, amigo? E Para vou todos te dizer, nós. para a gente conduzir aí para o fim, meu amigo, essa parábola, ela é de suma importância a todos nós. Essa parábola, ela vem de encontro com a nossa vivência, com a vivência que temos com o Evangelho, com o próximo, conosco. Ela é de suma importância, porque a gente, vez ou outra, está nestas posições. Mas, sobretudo, olha o que Jesus mostrou nessa parábola. Que muitas vezes aquele que aos teus olhos
parece um deslocado, um transviado, parece um indivíduo equivocado, é aquele que está executando a verdade de Deus. Olha como, acho que é o tema assim, para a gente finalizar, isso é o suprassumo. Muitas vezes, os nossos olhos equivocados, acaso o outro é ruim ou são os nossos olhos que são ruins? Essa é a indagação que temos que fazer. Porque muitas vezes a gente diz, fulano e ciclano, não sei por que que faz isso, ele não é digno disso, ou a gente acha que ele não é digno. E a gente menospreza ele, como os fariseus faziam. Só que é Exatamente. esse daí quem está menosprezando, que está executando o amor. Muitas vezes. É, isso aí acontece muito entre nós de querer julgar os outros, às vezes pelas aparências. Ou então porque me disseram que ele é isso, que ele é aquilo, mas me disseram. Eu não conheço a pessoa, me disseram, e eu já vou julgar pelo que me disseram muitas vezes. Então, com certeza, a gente utiliza muito mal os nossos olhos, os nossos ouvidos, muitas vezes, né? Porque a gente tem que utilizar, como dizia Jesus, né? Utilizar, olhar as coisas com amor, porque a gente tem a mania de olhar os defeitos, somente os defeitos dos nossos irmãos. Já olha diretamente, olha a roupa que ele está usando, olha que fiasco, mas olha isso, olha aquilo, olha o que ele fez. Então a gente tem já esse atavismo, acho que está em nós, de analisar os erros dos outros. E não como Jesus fazia, que Jesus analisava? Ele pegava Pedro, por exemplo, que era uma pessoa assim que a gente vê que uma pessoa assim rude, né? Uma pessoa bem rude ele era. E olha o que ele fez de Pedro, o que ele via em Pedro, né? Ele via essa rocha, esse alicerce que ia dar continuidade ali ao cristianismo, aos ensinamentos do mestre. Então, o que Jesus fazia? Ele olhava as coisas, ele olhava o que a pessoa tinha de potencial, o que tinha de belo na pessoa, e não os defeitos da pessoa. Até tem, acho que é dos evangelhos, os evangelhos do Mar Morto, aquele, se eu não me engano, que tem lá, que diz que Jesus caminhava com seus discípulos e até, de repente, os discípulos se depararam com um animal em decomposição. E aí indagaram o mestre. Mestre, olha só o cheiro, tá um cheiro muito forte, tá horrível, não passe por aqui, passe mais para lá, mais afastado desse animal, tá podre, tá horrível. E Jesus fez questão, não, fez questão, passou pelo lado do animal e olhou para ele e disse que belos dentes tinha esse animal. Vejamos que naquela podridão, naquele cheiro horrível, ele conseguiu ver o que tinha de belo ali ainda naquela situação, né? Que lindo, né? Que lindo, né? Que lição, Então, né? meu amigo, é isso que a gente tem que começar a pensar e viver, né? Que a gente está muito vivendo só assim o interesse pessoal, o intelectualismo. E eu queria muito te agradecer por esse trabalho da noite, muito importante. Foi muito, muito bacana mesmo, foi. Foi muito bom, irmão. Sempre é, né? Quando a gente dialoga, você bate papo aí, é sempre muito rico, profundo. A gente sempre está em sintonia, não é? Foi muito rico, muito rico. Muito Vou obrigado deixar pela. você fazer essas considerações finais aí, e aí você já pode fazer, por gentileza, a prece aí para nós, tá bom? Deus. Meu amigo, as minhas considerações, primeiramente, quero agradecer a vocês, aí do NEP, Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Quero agradecer a todos que aqui estão conosco e posteriormente virão a estar. E quero deixar essa lição de que se encontra na parábola de Jesus, que os nossos esforços sejam para que sempre caminhemos em direção a este bom samaritano, a este vir a ser, amando ao próximo como a nós mesmos e, se possível, amando uns aos outros como Jesus amou, como Jesus foi salientado aqui pelo Ederson, amou aquele outro que estava em decomposição, o corpo dele, aquele animalzinho que era o outro.
e enxergou naquele outro a beleza de seu dente. Que a gente possa sempre fazer isso. Não negar o equívoco, não exaltá-lo, mas buscar também o que há de bom nos outros. E isso é o bom samaritano, aquele que se esforça para fazer na terra a vontade de Deus, é aquele que ama. Então, meus queridos amigos, eu quero convidar a todos para que tragam o pensamento, a imagem de nosso querido e amado Mestre Jesus, que vem caminhando sobre o mar, mas sobre o mar de nossas consciências. E nós ali, naquele barco, na tempestade que por vezes se faz no mar íntimo de nossa alma, nossas emoções, lembranças, sentimentos, pensamentos. Ele nos oferta oportunidade desta secura para que saiamos deste barco e caminhemos sobre as tempestades junto dele. Mestre, derrama o teu amor, a tua paz, a luz de teus luminosos saberes sobre o nosso espírito. Lava, Mestre, como tu lavaste o pé de Simão, mas não somente isso. Lava o nosso espírito também, com a água divina e rediviva de suas lições e de teu evangelho imortal. Queridos amigos espirituais que obram na extensa vinha de Jesus, que os senhores possam nos assistir, nos amparar, acalentar nossos corações, mas, sobretudo, nos inspirar sempre, mais e mais, a sermos bons samaritanos nos diversos contextos sociais, que possamos sempre nos esforçar para amar todos os dias uns aos outros, como nosso Mestre outrora nos ensinou a amar. Que assim seja. Irmão, gratidão, que Jesus te ilumine, abençoe os teus trabalhos lá de divulgação do aquele trabalho tão maravilhoso lá nos passos de Jesus, que siga em frente, né, com essa jornada, abençoe toda a sua família e gratidão por esse encontro novamente de estarmos juntos aqui compartilhando. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a você, a sua esposa, viu? Muito obrigado, pode deixar. Gratidão, viu? Até Igualmente. a próxima, se Deus permitir. Até e vai. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos Boa noite a todos. Um abraço a todos aí. e até os próximos encontros.